Eu cumprimento os irmãos e amigos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma breve introdução referente a um assunto muito falado nos últimos dias. Trata-se do assunto chamado ideologia de gênero, onde os autores que defendem essa bandeira, as pessoas que defendem essa bandeira, diz que o homem nasce neutro, depois ele decide se vai ser homem ou vai ser mulher. Na verdade, por trás dessa ideologia de gênero existe uma muito conhecida chamada filha do diabo, e não sou eu que estou falando, foi o próprio Jesus que disse que a mentira é filha do diabo, está no livro de João 8:44. Então não sou eu que estou dizendo, é a própria Bíblia que diz que o diabo é pai da mentira, nunca se firmou na verdade, e ele usa a filha dele, a mentira, para poder criar uma certa confusão na cabeça das pessoas que não têm comunhão com Deus, principalmente elas, né? Que não têm comunhão com Deus, não têm contato com Deus, não têm contato com a Bíblia, não conhece muitas vezes o que Deus pensa disso. E para piorar, esses camaradas aí, essas pessoas se dizem ideologicamente corretos na concepção deles, para piorar eles lançam uma palavra que é pior do que a mentira, ainda se não for igual é pior, que chama tolerância. Deus não é tolerante com coisa errada. Deus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. A Bíblia diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode sequer contemplar a iniquidade. Então vamos lá. Ideologia de gênero, meus queridos. Se for falar ideologia de gênero para gênero objeto, porque a gramática, a nossa gramática, que ela é feita à luz da gramática grega, né, o alfabeto grego, digamos assim, ela tem a letra A e a letra O. Então ficou acertado que tudo na gramática que tiver a letra O é do gênero feminino, masculino, e letra A é do gênero feminino, e aí para objeto tudo bem. Porta, a porta, gênero feminino. O sapato tem o, então, do gênero masculino. Ponto final. Agora, se tratando de sexo, não é ideologia de gênero, teria que ser ideologia de sexo. Como ideologia de sexo não existe, porque a própria ciência já prova que no cromossomo do nosso sangue, já fazendo um exame pelo sangue, se conhece se é do sexo feminino ou do sexo masculino. Isso não é eu que estou falando, é a ciência que diz. Então, não há porquê essa confusão de nasce neutro. Não existe nada disso. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. E também a Bíblia diz no livro de Gênesis: deixa o homem, seu pai e sua mãe, juntar-se a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Como entender isso? É simples. Se Deus está falando, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e junta a mulher. Deixa o homem, a mulher, junta. Não é dois? Não. Um. E por que um? Vamos entender, pegar um exemplo muito fácil. Acho que é um mês atrás, mês passado, não falo memória, foi falado sobre a Páscoa. Que na verdade é meio deturpada, uma Páscoa pagã, porque se fala em chocolate e a Páscoa não é para isso, mas enfim. Vamos pegar aquele objeto lá, o presente que todo mundo gosta de ganhar, chamado ovo de Páscoa. Ninguém fala ganhei duas metades de ovo de Páscoa, fala ganhei um ovo de Páscoa. Então, as duas metades forma-se um ovo. Nunca ninguém ganhou um ovo de Páscoa, só metade. Assim também nós, meia, né? Nós somos meio, o homem tem meio sexo, a mulher meio sexo, juntos os dois, por isso que Deus falou, ó, dois faz um. Então o homem é metade e a mulher é metade, precisa dos dois, para que se juntando fique um só. Também nós temos um camarada chamado Joseph, que ele diz o seguinte, olha, uma mentira falada 1000 vezes, ela se torna verdade. Olha que interessante.
Uma mentira repetida por 1000 vezes, ela se torna verdade. Então, que Deus nos guarde de nós falarmos essa mentira de ideologia de gênero, porque ela pode entrar na cabeça das pessoas como se fosse verdade. E para isso, a mídia está aí. A revista Veja, no ano de 2017, acho que foi em outubro, a edição 2552, ela lançou uma matéria sobre ideologia de gênero, 1.200.000 exemplares. Ela não está preocupada em falar 1000 vezes, não. 1.200.000 unidades, exemplares. E sabe qual que foi a palavra mais forte que eles trouxeram nessa matéria? Quem quiser pode buscar, tem na internet gratuitamente. Foi a tolerância. E se formos procurar na Bíblia sobre tolerância, vamos ver que Deus repreendeu Eli porque foi tolerante com os filhos, repreendeu Saul porque foi tolerante lá com aquele rei que Deus mandou lá destruir, e outros homens na igreja, acho que a 7ª carta ou a 5ª carta das igrejas da Ásia, acho que é Tiatira, uma coisa assim, Deus repreendeu o pastor porque foi tolerante com Jezabel. Então Deus não é tolerante com coisa errada. E mais, estávamos falando agora que Deus disse que juntar-se o homem a uma mulher e serão os dois um. Vamos ver a palavra sexo, o que significa. A palavra sexo deriva do termo latino secare. Secare, que quer dizer dividir, partir, cortar. O que esta etimologia especificamente nos quer dizer é que a palavra sexo transporta consigo a marca da divisão, do corte, logo da incompletude. E aí no início nós falamos sobre o filho falar para o pai que ele não gosta de mulher e a menina falar para a mãe que ela não gosta de menino. E dizíamos no início da nossa fala que não há nenhum problema nisso. Por quê? Porque a ciência já comprovou que 1% da humanidade, 1%, são pessoas assexuadas. Não tem libido sexual. Então, um assexuado, ele não tem nada, não tem problema nenhum. Ele não quer ter relação, ele não tem atração sexual por ninguém, ele quer viver na dele ou na dela. Isso está na ciência. Não sou eu que estou dizendo. Então, existe até uma associação chamada AVA, só buscar lá na internet, vai se ver, vai se atentar para maiores detalhes desse processo que vem já na humanidade. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 e 9, Paulo se declarou, na nossa linguagem, como se fosse um assexuado. Ele disse que era bom que ficasse todo mundo solteiro, mas quem não pudesse ficar, que casasse. Logo entendemos que ele, Paulo, era assexuado, né? Então, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que possamos aí acolher nossos filhos, nossas filhas. Não é com aquilo que a revista Veja ensina, com a mídia ensina, com tolerância, não. É com a palavra de Deus. É ensinar a palavra de Deus. Homem é homem, mulher é mulher. Deus não fez nada errado. Tem nada de errado, tá? Dizia Johnny Bermore, acho que é americano, ele dizia assim, olha, o sexo é o que ocupa menos tempo e causa mais problemas. Aí talvez aí o motivo que muitas pessoas, digamos 1%, mas é muito, né? São pessoas assexuadas, né? Digamos assim. Mas por não terem sido orientadas, muitos deles pelo pai, pela mãe, pelo tutor, né? Pela pessoa responsável, talvez descaminharam para essa sexualidade distorcida que está no livro de Romanos, para as meninas, Deus abomina, menina com menina, e está lá no livro de Levítico, dos meninos, Deus também abomina, homem com homem, é homem com mulher, e ponto final. Passou disso, não é de Deus o negócio. Aí entra aí a função aí do pai da mentira, né? Que é o diabo, né? Pai da mentira. Ele que tenta imprimir
na mente das crianças, dos adolescentes, dos pais, dos adultos, que normal, isso é, é normal, você nasceu neutro, depois você decide. Mentira, viu? É mentira, tá na Bíblia que é mentira, tá bom? Então, que Deus nos ajude e possamos aí, com a graça de Deus, orientar as pessoas que nos pedem, tanto orientação na parte da ciência, como na parte da filosofia, como na parte da Bíblia, e deixemos de seguir ou de ser tolerante com essa mídia que tenta passar para os nossos filhos, nossos parentes, nossos entes queridos, e até pessoas que não nos conhecem, que há alguma coisa errada, ela decide quando crescer. Isso definitivamente não é de Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor a todos.